Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. And today I have one thing to say. This pet is hard to do, right? It's so difficult because in resume, we have 4 weeks in 1 week, right? Uh, we have too much exercises, texts, grammar, and I know if you say that it's too hard to do, right? This homework is hard to do, right? Vale lembrar que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 6, do segundo ano do ensino médio, semana 4 de língua inglesa, tá certo? Esse PET, essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para você, para o seu responsável, como uma opção do seu responsável de consulta, para que, assim, ele possa ter mais uma opção de fazer chegar essa teleaula até você. É um material muito extenso, como eu acabei de dizer, né? Então, é muito importante que você esteja com o material em mãos, né? E como a gente vai recapitular as semanas 1, 2 e 3 do PET, é importante que você esteja com o material impresso para a gente revisar tudo que foi falado, que é exigido nessa semana 4, né? Por isso que eu disse, o material desse PET a gente pode resumir como sendo 4 semanas em uma, tá ok? É muita coisa que a gente tem que resolver. Eu espero que o objetivo dessa teleaula, como todas as outras que eu tenho gravado, é auxiliar você na resolução desse material, certo? Eu espero, não tem como eu apresentar todas as possibilidades de resposta para esse PET. Eu vou apresentar para vocês modelos de resposta das possíveis respostas. É claro que na parte interdisciplinar, por exemplo, da parte de conjuntos, de interseções, que é da área da matemática, pode ser que na parte da matemática eu tenha um pouquinho de falha, né? Não é minha praia. Mas nessa parte de conjuntos, de interseções, eu espero que eu tenha apresentado modelos de resposta que vão auxiliar vocês nas suas respostas. Lembrando que o leque de respostas é muito grande, então não tem como eu apresentar para você tudo que é possível você responder nesse material. Mas a minha intenção é apresentar modelos de resposta para você. Tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula que a gente tem muita coisa para fazer hoje, tá bom? Como observamos pelas culturas dos países estudados, o Thanksgiving celebra a colheita, que é um grande motivo de celebração para aquele que trabalha no campo e conhece os desafios do dia a dia, desde o preparo da terra até a colheita. Você se considera uma pessoa consciente em valorizar as frutas, verduras, legumes, grãos, laticínios e tantos outros alimentos que consumimos diariamente? Então, isso aí, pessoal, é uma reflexão que o PET está propondo para você. Eu vou pôr a minha reflexão em cima dessa pergunta que ele fez, tá bom? Então, vamos lá. Resposta de cunho pessoal. Quanto mais uma população se torna urbana, mais cai no esquecimento tudo que gira em torno da cultura do campo, seja no processo de produção dos alimentos, seja na cultura de socialização e a tradição rural que persistem em existir, principalmente para aqueles que saíram do campo e foram morar na cidade, mas tentam perpetuar as tradições e conquistas que a cultura rural nos proporciona. Ainda hoje, famílias reúnem-se em chácaras, sítios, fazendas para fazer o mutirão da pamonha,
Todo o processo de se reunir, desde o plantio do milho, a colheita, a produção da pamonha e o consumo em si da pamonha, tudo é uma festa. Mas é uma pena que essa tradição esteja morrendo. Muitas pessoas não fazem ideia de como alguns alimentos são produzidos. Simplesmente vão às prateleiras dos supermercados e compram o frango, o bacon, as carnes em geral, o arroz e os legumes. Muitas pessoas se surpreendem ao visitar uma fazenda e ver um frango ser morto para a galinhada do almoço. Esse afastamento do produtor rural, o processo produtivo e o consumidor final talvez seja uma sequela inevitável do processo de urbanização da cultura humana. No entanto, festividades como as trabalhadas aqui, quando estudamos o Thanksgiving, possam funcionar para que as pessoas valorizem mais a cultura agrícola e todo o processo produtivo dos alimentos. Então, é essa reflexão proposta, a gente valorizar e a gente entender todo esse processo produtivo, né? De como que a comida sai lá do campo e chega nas nossas mesas, tá bom? Existe muita coisa por trás disso, né? Hoje as pessoas elas não valorizam, né? Elas não valorizam aquilo que todo esse processo produtivo, né? Então, de certa forma, a celebração do Dia de Ação de Graças talvez seja uma, um respeito que as pessoas da cidade podem dar ao pessoal do campo, né? A produção agrícola, né? Ao que é colocado na nossa mesa, tá bom? Então, vamos continuar aí. Revisão PETS semana 1, 2 e 3. O que eu vou colocar aí para vocês que não tem no material? Lembra que, à medida que a gente foi trabalhando os textos em inglês, eu colocava a tradução dos textos para vocês? Então, agora a gente vai fazer uma leitura de tudo o que foi traduzido desde o volume 1, né? Desde a semana 1 do PET até a terceira semana, dos países e como eles celebram o Thanksgiving, tá bom? Então, vamos lá. O que que vai ser importante isso? Isso vai ser importante durante toda a resolução das atividades propostas. Por isso que é importante a gente fazer essa revisão, tá bom? Então, agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção na leitura, tá ok? Isso aí não tem no material de vocês. Então, vamos lá. Gana, Festival Homowo. O povo Ga celebra o Homowo, um festival para comemorar a fome pré-colonial que ocorreu em Gana. O festival começa em maio, durante o plantio das safras, pouco antes do início da estação das chuvas. A festa inclui marchas nas ruas com tambores, pinturas faciais, cantos e apresentações de danças tradicionais, como o Kapanlogo. Israel, Sukkot. O Sukkot, festa das barracas ou festa dos tabernáculos, é um feriado bíblico celebrado no dia 15 do mês do Tishei, que ocorre entre o final de setembro e o final de outubro. Nesta ocasião especial, o povo hebraico reflete sobre como os israelitas se sentiram durante seus 40 anos de viagem no deserto após o êxodo da escravidão no Egito. Conforme referenciado na Bíblia, a tradição de 7 dias inclui serviços especiais de oração e refeições nos feriados. Festival da Colheita de Londres. Moradores e turistas com polegares verdes convergem para Londres para passear pelo Harvest Festival da cidade em outubro. Organizado pela Royal Horticultural Society, Sociedade Real de Horticultura, este festival tem várias atividades divertidas, incluindo a competição de frutas e vegetais, que destaca os melhores produtores do Reino Unido e seus melhores produtos, dicas de jardinagem, degustação de maçãs e um concurso de abóbora gigante são outros eventos realizados durante o festival de 2 dias. Alemanha, Erntedankfest, a colheita de graças. Embora não seja um feriado oficial, os alemães celebram o Erntedankfest, The Harvest of Thanks, ou então a colheita de graças, no primeiro domingo de outubro.
Normalmente, uma celebração organizada pela igreja, este Festival da Colheita inclui várias atividades divertidas, incluindo um desfile de ação de graças e carnaval, com decorações elaboradas feitas de frutas e vegetais. Então, aí a gente tem o Vietnã, Festival Tet Trung Tu, Festival do Meio do Outono. No Vietnã, as pessoas celebram o Tet Trung Tu, Festival do Meio do Outono, em setembro ou início de outubro. Esta celebração de outono também é conhecida como Festival das Crianças. Os vietnamitas acreditam que as crianças são símbolos de inocência e pureza, a conexão mais próxima com o mundo sagrado e natural. As crianças acendem lanternas e dançam o leão como parte da celebração. Esta é a segunda tradição de férias mais importante no Vietnã. China, Festival da Lua de Agosto. Celebrado na China, o Festival da Lua de Agosto é uma tradição de 1000 anos para os chineses refletirem sobre a generosidade da colheita de verão, a plenitude da lua e o mito da deusa imortal Shang-O, que vive na lua. Milhões de mooncakes, pastéis cremosos, redondos e meio doces, são dados como presentes durante esta celebração. O festival é frequentemente considerado como ação de graças chinesa, por causa de seu espírito de gratidão e comida abundante. Índia, Pongal, Feliz Pongal. Pongal é um festival de 4 dias celebrado de 12 a 15 de janeiro para marcar o início do fim da temporada de inverno na Índia. O segundo dia, Surya Pongal, é o mais importante do festival. Nesse dia, as pessoas jogam suas roupas velhas no fogo, fazem uma massagem com óleo e depois vestem roupas novas para adorar Surya, o deus do sol. Durante a festa, o gado é banhado, vestido e servido de pongal, arroz fervido em leite. As mulheres da casa realizam o puja para a prosperidade dos irmãos e as famílias decoram o chão com padrões decorativos usando farinha de arroz. Barbados, Croup Over. Aí tem uma tradução que era importante, quem lembra da semana 3, que é o que significa Croup Over. Croup Over significa recortar. Então tem lá, ó, Croup Over, um festival tradicional da colheita em Barbados, apresenta canto, dança, escalada em um poste engordurado, festas, competições de bebida e uma competição de música calypso. A festa começa em junho e termina na primeira segunda-feira de agosto, com festas de rua, feiras de artesanato, barracas de comida. Crop Over se envolveu no maior festival nacional de Barbados, semelhante ao Carnaval no Brasil e em Trinidad. Número 1, vamos para as questões. Liste as 10 principais comidas ou produtos agrícolas que fazem parte do dia a dia em sua casa. Então, como a gente tinha muita coisa, pessoal, e o PET não pede para que língua que você vai responder, nós vamos responder ela em português. Mas o que acontece? Ele pediu só 10 principais comidas. É claro que tem muitas outras que talvez eu não vá lembrar aqui, tá certo? Eu vou colocar as que eu estou lembrando, que vão auxiliar a gente na resolução desse material, tá bom? Então, quais são as possibilidades? A gente tem arroz, feijão, milho, frango, carne bovina, carne suína, maçã, banana, mamão, manga, goiaba, jabuticaba, mandioca, alface, cenoura, tomate, couve, cebola, pimenta, salsa, repolho, vagem, couve-flor, brócolis, cana-de-açúcar, beterraba, café, leite, soja, trigo, abacaxi, melancia, queijo, farinha, polvilho, ovo, linguiça e bacon. Então, esses aí, pessoal, são os que eu consegui me lembrar. Faltou aí cenoura, batata, tem vários outros aí que a gente poderia colocar.
Mas isso aí são os produtos agrícolas que estão bastante presentes na nossa mesa, né? A farinha de mandioca, né, de biju, o polvilho, o ovo, abacaxi, melancia, repolho, tudo isso faz parte das nossas refeições, tá certo? A gente vai em supermercado, em sacolão, em feira fazer a compra, mas a gente nem relaciona que esses produtos aí são produtos originários lá da roça, lá da zona rural, da cidade, tá certo? A gente, às vezes, por exemplo, tem um filósofo famoso, se eu não me engano, o Cortella, que fala o seguinte: a vaca não dá leite. Se você não for lá tirar o leite dela, ela não vai dar o leite para você. Isso aí é uma certeza que a vida dá para a gente, tá bom? Então, a vida, tipo assim, não vem nada de graça para nossa mesa. Existe toda uma produção em cima de tudo isso aí que eu estou citando para você e muito mais outras coisas, tá bom? Então, continuando. O que você sabe sobre elas? Pesquise e preencha a tabela. Então, eu não coloquei tudo isso daí, tem mais a ver com, a gente vai falar mais com grãos, né, com planta, né? Mas tem essa tabela, esse quadro que vai aparecer aí, ele está aí no material de vocês, e eu não coloquei tudo que está aí, né? Mesmo porque o nosso tempo é curto, tá bom, pessoal? Por isso que eu estou até tentando ser um pouquinho mais breve. Mas vamos ver o que tem aí no quadro de vocês. A gente tem o produto agrícola, que é agricultural product, espaço entre pés em centímetros, space in centimeter, dias para germinar, days to germinate, área plantada comum por semente, né? Planted area with one of seed, meses próprios para o plantio, ideal months to plant, tempo para colheita em dias, time to harvest. Então, o que tem aí dos exemplos, né? Ele não colocou tradução. Eu vou traduzir para vocês, tudo bem? Então, o que acontece? O rice, ou arroz, ele é plantado de 14 a 22 centímetros entre os pés, ele germina em 15 dias, ele precisa de uma área de 35 a 40 centímetros entre as sementes, os meses propícios para o plantio dele são entre outubro e novembro, e o tempo para colheita gira em torno dos meses de fevereiro a maio, tudo bem? O número 2 são beans, ou feijão, de 7 a 10 centímetros entre as plantas, são 3 dias para germinar, de 60 a 70 centímetros entre as linhas, são meses cuja temperatura entre 15 graus e 25 graus são os meses propícios para o plantio, e de 80 a 100 dias é o tempo para a colheita. Tudo bem? Depois, a gente tem o corn, que é o milho, né? Então, o espaço entre os pés é de 45 a 50 centímetros, ele germina em 7 dias, são de 45 a 50 centímetros entre as fileiras, os meses ideais para o plantio são de fevereiro, está escrito errado ali, vocês me desculpem, é de fevereiro a março, e o tempo para a colheita são 120 a 130 dias, ou seja, aproximadamente 2 meses, tá bom? Depois, a gente tem a lettuce, ou alface. O alface, ele gasta de 20 a 35 centímetros entre os pés, os dias para germinar são de 5 dias, ele pode germinar, uma semente, né? A semente, entre as sementes, você planta entre 30 e 35 centímetros, os meses ideais para plantar alface é de julho a setembro, e você pode colher eles entre 55 e 130 dias. Tudo bem? Continuando. O tomate, né? Tomato, ou tomate,
o espaço entre os pés é de 50 a 60 centímetros, ele germina entre 7 e 8 semanas, ele pode ser plantado entre as sementes de 1 a 120 metros, os meses ideais é de outubro até dezembro, e o tempo para colheita são de 90 a 100 dias. Tudo bem? Vocês acompanharam aí, preencheram o quadro direitinho, o que está faltando. Lembrando, pessoal, que ele pede, se eu não me engano, são mais aí, né? Que tem aí. Isso que eu estou mostrando para vocês são modelos de como que você vai preencher. É claro que eu tenho ciência que nem todos têm acesso à internet. Então, a gente pode procurar em livros da área de biologia, né? Quem tiver acesso à internet, joga no Google, tá ok? Então, o que acontece? Isso aí que eu estou apresentando para vocês são modelos para resposta, porque o PET exige até mais outras opções de resposta, tá bom? Então, bom trabalho aí para vocês. Vamos continuar. Número 3. Você vai começar a trabalhar com agronegócio porque recebeu um investimento para isso. De acordo com a pesquisa feita anteriormente, quais produtos você vai cultivar? Escolha 4 agricultural products ou produtos agrícolas. Justifique sua escolha usando os parâmetros da atividade anterior para te ajudar. Pessoal, se tiver alguma informação em relação por exemplo, o espaço, tudo que tiver girando em torno da cultura em si, eu peço desculpas se a informação não tiver 100% correta. Mas qual que é o nosso foco aqui? O nosso foco aqui é a linguagem, tudo bem? Então, ele te deu um modelo para ser preenchido a respeito dessas culturas que você vai cultivar. Então, em cima desse modelo que ele deu, a gente vai adaptar a escrita. Então, pode ser que, principalmente quanto ao espaço, ao terreno que a gente vai usar, isso não seja uma informação precisa no que diz respeito ao cultivo daquela cultura, tá ok? O que eu quero que você foque aqui? Na linguagem, tá bom? Então, são modelos de resposta, tá certo? E eu acredito que no que diz respeito ao estudo da língua inglesa, a gente está apresentando para vocês informações corretas. Quanto à cultura em si, eu vou pedir desculpas, porque eu acredito que não estejam sendo apresentados dados precisos, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é a língua inglesa, tudo bem? Então, vamos continuar aí. Example. I prefer to plant product because it can be cultivated in months. The space necessary is centimeters between them, and it takes time to harvest. So with a land off, I can have a nice outcome to sell. Tudo bem? Isso aí é o exemplo que está aí no livro de vocês, está aí no material de vocês. O que eu posso fazer para vocês? Primeira coisa, eu traduzi. Prefiro plantar, aí o produto que eu vou plantar, porque pode ser cultivado aí os meses, ou seja, a gente vai voltar naquela tabela, naquele quadro que a gente preencheu do exercício anterior. Então, o espaço necessário é entre eles leva, para colher, portanto, com um terreno posso ter um bom resultado para vender. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, I prefer to plant, eu vou escolher um produto, né? Qual que é o produto que eu escolhi? Rice, né? I prefer to plant rice, eu prefiro plantar arroz. Because it can be cultivated in October or November. Porque pode ser cultivado em outubro ou novembro. O espaço necessário é the space necessary is 35 to 40 centimeters. O espaço necessário é de 34 a 40 centímetros between them, entre eles. And it takes February to March, e ele leva de fevereiro a março, to harvest, para colher.
So, with a land of 10,000 square meters, ou seja, portanto, em um terreno de 10 mil metros quadrados, I can have a nice outcome to sell. Posso ter um bom resultado para vender. Number 2, I prefer to plant, e eu prefiro plantar. Então, como que vai ser? Tem o número 3 também, né? Número 3. E aí a tradução. Então, como que vai ficar? I prefer to plant beans. Eu prefiro plantar feijões because it can be cultivated in 3 days. Porque pode ser cultivado em 3 dias. The space necessary is 60 to 70 centímetros between them. O espaço necessário é de 60 a 70 centímetros entre eles. And it takes 80 to 100 days to harvest. E leva de 80 a 100 dias para colher. So, with a land of 1 hectare, I can have a nice outcome to sell. Portanto, em um terreno de 1 hectare, posso ter um bom resultado para vender. Number 3, I prefer to plant corn. Eu prefiro plantar milho because it can be cultivated in 7 days. Porque pode ser cultivado em 7 dias. The space necessary is 45 to 50 centimeters between them. O espaço necessário é de 45 a 50 centímetros entre eles. And it takes 120 to 130 days to harvest. E leva de 120 a 130 dias para colher. So, with a land of 2 bushels, I can have a nice outcome to sell. Portanto, com um terreno de 2 alqueiros, posso ter um bom resultado para vender. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Então, vamos continuar. Number 4. Se eu não me engano, até o número 5, né? I prefer to plant lettuce because it can be cultivated in... alface, né? Desculpa. Prefiro plantar alface porque pode ser cultivado em 5 days, 5 dias. The space necessary is 30 to 35 centímetros between them. O espaço necessário é de 30 a 35 centímetros entre eles. And it takes 55 to 130 days to harvest. E leva de 55 a 130 dias para colher. Portanto, so with a land of 1 acres, I can have a nice outcome to sell. Portanto, com um terreno de 1 acre, posso ter um bom resultado para vender. Número 5. I prefer to plant tomato because it can be cultivated in... prefiro plantar tomate porque pode ser cultivado em 7 a 8 semanas, né? 7 to 8 weeks. 7 a 8 semanas. The space necessary is 1 to 120 meters between them. O espaço necessário é de 1 a 120 metros entre eles. And it takes 90 to 100 days to harvest. Ou então leva 90 a 100 dias para colher. Portanto, com um terreno de, so with a land of 1,000 square meters acres, I can have a nice outcome to sell. Portanto, com um terreno de 100 metros quadrados, ou 1.000 metros quadrados, posso ter um bom resultado para vender. Desculpa aquele acres ali, pessoal, você pode apagar aquilo ali, tá bom? Então, tira o acres, tá certo? 1,000 square meters, tudo bem? Vou ler lá direitinho, ó. So, with a land of 1,000 square meters, I can have a nice outcome to sell.
Portanto, com um terreno de 1.000 metros quadrados, posso ter um bom resultado para vender. Tá ok? Vamos continuar. Número 4. Compare o trabalho de cultivar diferentes produtos agrícolas. Use comparative form. Escreva 6 frases. Então, vamos lá para os exemplos. Example. Number 1. Corn is faster to be harvested than rice. O milho é mais rápido para ser colhido que o arroz. Number 2. It is expensive to work with organic food than to cultivate conventional food. É mais caro trabalhar com comida orgânica do que cultivar comida convencional. Então, vamos para as frases. Number 1. Bean is harder to be harvested than rice. Feijão é mais trabalhoso para colher do que o arroz. Number 2. Lettuce is simpler to be grown than tomatoes. O alface é mais simples de cultivar que o tomate. Number 3. It is harder to make the tomato crop organic than the rice crop. É mais difícil tornar a cultura do tomate orgânica do que a cultura do arroz. Continuando, number 4. Rice is smaller than beans. O arroz é menor que o feijão. Number 5. Wheat is less grown in Brazil than soy. O trigo é menos cultivado no Brasil do que a soja. Number 6. Watermelon is easier to harvest than rice. A melancia é mais fácil para colher do que o arroz. Number 5. Relembre todas as culturas estudadas ao longo dessas 4 semanas, considerando que o movimento migratório, a colonização, a cultura do campo e a importação de costumes tenham contribuído para a disseminação da celebração da festa da colheita, o Dia de Ação de Graças, e responda: o que você viu em comum em todas as celebrações de Thanksgiving apresentadas ao longo das semanas? Resposta: os países trabalhados foram Estados Unidos, Canadá, Gana, Israel, Reino Unido, Alemanha, Vietnã, está escrito errado ali, desculpa, China, Índia, Barbados, e como foi afirmado em todo o material do PET, por todas as 3 semanas anteriores, todas essas culturas têm origens e costumes distintos, mas têm em comum exatamente o agradecimento pela vida, pela produção agrícola e pelas pessoas. Seja na comida presente nos banquetes, festas e festivais, seja na produção dessa comida, o que gira em torno do Thanksgiving ao redor do mundo é o agradecimento pela colheita e o reconhecimento de que o alimento e seu processo de produção é uma dádiva da vida. Em alguns casos, temos a origem das festividades baseada em costumes religiosos, mas nem todos têm esse cunho religioso. Algumas festividades assemelham-se ao carnaval, outras têm uma origem muito mais profana do que religiosa, mas a espiritualidade e o agradecimento à colheita e, consequentemente, à vida estão presentes em todas as festividades. Ao final do material, o que nos é proposto é fazer uma reflexão a respeito da produção agrícola, do processo produtivo do alimento, Devemos, então, valorizar e resgatar todo o processo produtivo dos alimentos para que esse conhecimento não se perca ou não fique resumido a apenas uma camada da sociedade, pois vale ressaltar que, nesse aspecto, o conhecimento do processo produtivo do alimento é uma questão de vida ou morte. Então, pessoal, essa é uma reflexão que eu fiz a respeito de tudo que a gente trabalhou até agora no material do PET do volume 6 de língua inglesa, tá ok? Então, continuando. Número 6. Compare e contraste as nações e suas tradições em celebrar a gratidão. Thanksgiving. Preencha o diagrama de Venn abaixo, descrevendo o que cada país faz em sua celebração.
Então, o que que nós temos aí, pessoal? É o que a gente chama de interdisciplinaridade lá com a matemática, quando a gente estuda as interseções, ou seja, o que que um grupo tem em comum com o outro. Então, ele deu um exemplo aí, tá certo? Eu modifiquei um pouquinho, mas fica fácil para a gente entender o que que o material está pedindo para você aí, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Pratique o diagrama de Venn usando apenas dois países, como Estados Unidos e Alemanha. Eu mudei os países, tá bom? Então vamos lá. O que eu coloquei de exemplo aí para vocês? Eu coloquei Israel e a interseção com os Estados Unidos. Então, primeira coisa, o que eles têm em comum? Eles têm o agradecimento, tá certo? Thanksgiving. Só que qual que é a diferença? Em Israel, a religiosidade é o que predomina na festividade, tá certo? Já nos Estados Unidos, o que predomina é a espiritualidade. Então, o que que os dois têm em comum? O agradecimento que está lá na intercessão. Tudo bem? Então, vamos continuar. Letra B. Agora amplie seu diagrama para os outros países estudados ao longo das semanas. Então, nós temos aí, pessoal, esse diagrama que é colocado aí no material de vocês. Nós temos as várias interseções. Quem for estudar aí vai saber, por exemplo, que a gente tem os países, desculpa, os países são os círculos grandes lá, é o Vietnã, Gana, Barbados, Israel e United Kingdom, que é o Reino Unido. As interseções, por exemplo, o que que tudo tem em comum? É o que está amarelo lá, né? Que é exatamente a ação de graças. Mas, por exemplo, a gente tem o número 1, é uma interseção que tem em comum apenas entre o Reino Unido e o Vietnã. Assim, é o número 2, Vietnã e Gana. Número 3, Gana e Barbados. Número 4, Israel e Barbados. Número 5, Israel e Reino Unido. Tudo bem? Aí a gente vai vendo o que mais tem em comum. Por exemplo, o número 6 é o que tem em comum o Reino Unido, Israel e o Vietnã. Tá certo? Número 7 é o Reino Unido, Vietnã e Gana. Número 8 é o Vietnã, Gana e Barbados. O número 9 é o Gana, Barbados e Israel. E o 10 é Barbados, Israel e Reino Unido, que esses três têm em comum. O próximo aí, o 11, é o que tem em comum Barbados, Israel, Reino Unido, Vietnã. Gana está excluído. Depois, é o que tem em comum Israel, Reino Unido, Vietnã e Gana. Barbados está fora. Número 13 é o que tem em comum, se eu não me engano, é Israel que está fora. Reino Unido, Vietnã, Gana e Barbados. Número 14 é o que tem ali. O Reino Unido está fora. Israel, Barbados, Gana e Vietnã. Depois, número 15 é o que tem em comum Reino Unido, Israel, Barbados e Gana. Vietnã está fora. E o número 16 é o que todos têm em comum, tá certo? Então, de fora para dentro é o que tem menos comum até o centro, que todo mundo tem em comum. O que a gente pode fazer em todas essas possibilidades, analisando os textos que foram trabalhados? Isso aí, pessoal, eu acredito que também vale muito quando a gente foge um pouco dessa exatidão da matemática, a gente vai perceber que a análise dos textos, alguém pode concordar ou não com o que está sendo dito aí, tá bom? Mas eu adotei, por exemplo, o número 16, que é o que todo mundo concorda, que é Thanksgiving, o que todo mundo tem, o que todos ali têm em comum, que é a ação de graças. Depois, eu peguei o número 13, que aqueles ali têm em comum? A espiritualidade, tudo bem? Depois, que um festival popular, o número 11, é o que aqueles ali têm em comum. E o número 15, Thanksgiving for the Harvest, agradecimento pela colheita, aqueles países ali têm em comum, tudo bem? E o que não tem, só tem naquele país, que é o Vietnã, né? São as festividades dedicadas às crianças, tudo bem? Então, você tem essas várias outras opções de interseções aí que você pode trabalhar.
Eu adotei essas 5 aí, tudo bem? Você pode sair delas. Se você quiser trabalhar todas, boa sorte. Mas você não precisa escolher todas. Você vai trabalhar as que você achou mais interessante, que nem eu coloquei aí para você. Tudo bem? Então, vamos para a letra C. Aí eu coloquei errado aí, tá bom, pessoal? É letra C. Vamos lá. A letra C estava pedindo para você transformar em parágrafos tudo aquilo que você analisou na letra B. Então, desculpe aí, ele repetiu letra B, mas não é letra B, é letra C, tá bom? Então, vamos lá. O que você pode responder aí? Nas interseções por mim marcadas, na questão anterior, é válido lembrar que na interseção 16 está o que é comum para todas as nações, e é exatamente o que estudamos no volume 6 do PET, de língua inglesa, que é o Thanksgiving. Tudo bem? Na próxima, no que refere-se à interseção 13, está presente nos países Barbados, Gana, Vietnã e Reino Unido a espiritualidade no agradecimento à colheita e os alimentos pela vida, mas não há presente a religiosidade. A próxima, já na interseção 11, notamos que o que há de comum em Vietnã, Reino Unido, Israel e Barbados são os festivais populares. Na interseção 15, notamos que o que há em comum Reino Unido, Israel, Barbados e Gana é o agradecimento pela colheita. Já o que refere-se ao Vietnã, o que lhe é característico apenas a esse país nas comemorações similares à Ação de Graças é o fato de que somente lá as festividades são dedicadas às crianças. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido pegar o que é mais importante nesse material. Realmente, ele é trabalhoso, tá certo? É muita coisa que você tem que responder aí. Eu espero que esses meus modelos de resposta auxiliem você nas suas respostas aí. Então, o que eu sempre falo? São modelos, não simplesmente copie, que pode ser que você esteja copiando respostas incompletas e isso vai te prejudicar. O que eu estou apresentando para você? Modelos de respostas que você vai complementar elas. Tudo bem? O que eu espero fazer com esse material? Clarear um pouquinho melhor como que você, mostrar o caminho melhor para você poder responder melhor esse material, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.